Ele é campeão da Libertadores da América, bicampeão brasileiro, campeão paulista e jogador de seleção brasileira, além de outros inúmeros títulos. O Pedrinho foi um dos jogadores mais talentosos revelados pelo Vasco, mas as lesões fizeram com que o jogador sofresse muito. Quer entender melhor? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você não é um inscrito aqui do canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Pedro Paulo de Oliveira, mais conhecido como Pedrinho, nasceu no Rio de Janeiro em junho de 1977. Revelado pelo Vasco da Gama, onde ele iniciou no futsal aos 6 anos de idade, o Pedrinho foi promovido à equipe principal em 1995, junto com seu amigo Felipe, o Felipe Maestro, com quem ele conviveu em todas as categorias de futebol do clube. Começou a se destacar no Campeonato Brasileiro de 1997 e formou ao lado de Ramon e Juninho Pernambucano um meio-campo ofensivo que criava jogadas por uma dupla de ataque bem simples, Evair e Edmundo. Ele viveu o melhor momento da sua carreira na campanha vitoriosa do Vasco na Copa Libertadores de 1998, sendo decisivo nas quartas de finais, onde marcou 2 gols diante do Grêmio. Após a conquista, o Pedrinho foi convocado pela primeira vez à seleção brasileira, que enfrentaria a Iugoslávia. Porém, 2 dias antes de se apresentar à seleção, ele sofreu uma forte entrada durante um jogo do Vasco e ficou quase 7 meses longe dos gramados se recuperando. O Pedrinho sofreu muito com lesões, e mesmo assim ele se mostrou um jogador que, quando em campo, poderia render muito. Ele foi negociado com o Palmeiras em 2001 e nesse período ele foi muito perseguido pela torcida, que o chamava de chinelinho. Em trecho de uma entrevista tirada da revista Placar de 2004, encontramos o seguinte trecho: o Pedrinho chorava compulsivamente todos os dias, mas com receio de preocupar a família, ele guardava toda a angústia para si. A sua autoestima estava em frangalhos e quase ninguém desconfiava. Pensou em abandonar o futebol e em se matar. "Eu acordava chorando no meio da noite, foi horrível", disse o jogador na entrevista. A psicóloga Suzy Fleury, indicada pelo Vanderlei Luxemburgo, técnico do Palmeiras na época, para cuidar do caso, ficou assustada com tudo que ouviu do jogador. E seu diagnóstico foi de que o craque estava com uma depressão profunda. Com o respaldo médico e dos familiares, o Pedrinho reencontrou a alegria de jogar futebol, mas mesmo assim ele seguiu sofrendo com lesões. Ele chegou a pedir para o Palmeiras para suspender o pagamento do seu salário enquanto ele estivesse no departamento médico. Mas o Palmeiras negou prontamente isso. Ele disse ainda numa entrevista: "Eu não tive culpa de me machucar, não posso tomar conta do destino. Peço desculpa por não ter participado, mas quero deixar claro que eu me esforcei ao máximo para estar em campo em todos os jogos." No Palmeiras, o jogador ainda teve o problema de ser flagrado num exame antidoping, justamente pelo uso de um antidepressivo. Bom, mas no final a CBF mostrou que o jogador utilizava aquilo com a anuência da confederação. E enfim, em 2005 o Pedrinho deixou o Palmeiras rumo ao Oriente Médio e depois ainda passou por Fluminense antes de chegar ao Santos para mais uma vez trabalhar com Vanderlei Luxemburgo. E dessa vez ele teve um grande aliado, o fisioterapeuta Newton Petroni, o famoso Filé, que fez um trabalho especial com o Pedrinho, que conseguiu recuperar o seu bom futebol e jogar uma grande sequência sem sofrer tanto com lesões, inclusive sendo campeão com o Santos e voltando a ser lembrado pela seleção brasileira. O Pedrinho depois disso ainda jogou nos Emirados Árabes, Figueirense, voltou ao Vasco e 2 anos depois de já ter se aposentado, ele voltou a jogar um campeonato carioca pelo Olaria em tom de despedida. Mas o Pedrinho deu mesmo adeus ao futebol no dia 13 de janeiro de 2013, quando o Vasco derrotou o Ajax da Holanda em um amistoso comemorativo por 1-0. O jogador, na semana que antecedeu o jogo, se emocionou ao poder participar dos preparativos ao lado do elenco cruzmaltino. O craque vascaíno protagonizou o lance mais marcante da partida ao aplicar um lindo lençol no famoso meia dinamarquês, o Eriksen. E hoje o Pedrinho é comentarista esportivo no Sport TV e um dos mais queridos pelos jogadores e pelo público, pela forma que ele trabalha sem detonar os jogadores e, claro, passando sua visão sobre o jogo de uma forma fácil e clara. Um craque, tanto com a bola quanto também fazendo as suas análises. Meu amigo, mas e aí, você se lembra do Pedrinho? Ele teria vaga no seu time, sim ou com certeza? Deixe aqui nos comentários e não esquece também, é claro, do like no vídeo. Você já sabe, fico por aqui, a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau!